Olá, o Em Cartaz já vai começar. Uma alegria estar com vocês para conversar sobre música, teatro, literatura, televisão, rádio, cinema, tudo. E vamos falar sobre histórias que nos provocam, nos emocionam, que nos fazem enxergar o mundo com novos olhos, porque o palco é sempre um convite a pensar. Você pode ver o Em Cartaz aqui na TV Aberta São Paulo ou na TV Com Brasil, em qualquer parte do território nacional, nesses canais que estão passando aí embaixo. Tem também as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook e o YouTube, onde a gente guarda todas as entrevistas que são gravadas aqui no nosso humilde programinha. Sejam bem-vindos, o Em Cartaz está no ar. Roberta Postale, qual é a palavra que junta... Pode falar numa pegada meio italianinha, assim? Pode. Qual é a palavra que junta amore, ausência, lembrança, melancolia? Saudade. Saudade. Ah, saudade. Quem nunca sentiu? Alexandre Cremon. Prazer. Prazer. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Chegaram agora de Campinas? Sim. Agora mesmo. As malas estão ali, ó, a gente tá vendo daqui. Viemos de Malicuia. De Malicuia. Direto pra cá. Saudade, que tema é esse, menino? Bom, primeiro vamos falar dos Geraldos. Sim. O Geraldos é um grupo já tradicional lá de Campinas, né? Quem fala mais sobre ele? Pode ser? Pode ser. Bom, o Geraldos, ele foi fundado em meados de 2007, 2008 por uma turma da Unicamp, naquela época. Então, nós temos, até hoje, nós temos 3 fundadores daquela época. Continuam no grupo. Que continuou no grupo. Então, alunos, eles estavam se formando, quiseram trabalhar juntos, e aí a peça que eles estrearam foi o Números, que é a nossa primeira peça, que é uma peça cômica, com palhaçaria, com direção de Roberto Malé, que é foi um dos nossos professores lá da Unicamp, e o que uniu essas pessoas foi a amizade, o desejo de trabalhar juntos e de fazer um teatro popular, um teatro para um público abrangente, e aí até hoje, né, fizemos vários projetos formativos ao longo do ao longo da nossa trajetória, e aí outras pessoas vieram, né, eu tô há quase 10 anos, o Alexandre tá há 2 anos e meio, para você ver como... É o caçula. É um dos caçulas, né, e de lá para cá, o grupo que começou com 5, 6 pessoas, hoje nós somos em 20. Caramba! Nós estamos lá fácil, no... Não é fácil. Estamos no Teatro de Arte e Ofício, lá de Campinas, que é o espaço cultural independente, que tem 41 anos de idade, nunca foi fechado. E nós estamos nesse espaço desde 2017, administrando, é a nossa sede. Então, nós temos, assim, três pilares: territórios culturais, que é a sede, onde a gente ensaia, onde tem o nosso escritório, onde a gente faz os nossos projetos artísticos pedagógicos, de difusão cultural. A criação artística, que são os nossos espetáculos que circulam, e a formação também. Então, a gente também tem projetos de formação. Agora, esses 3 pilares. O Alexandre, quer dizer, você há 2 anos e meio que você está no... 2 anos e meio. Você é aluno da Unicamp também ou não? Não, eu já venho de fora. Eu venho do interior do estado de São Paulo, venho de uma cidade chamada Birigui, a convite do Douglas Novaes, que é um dos fundadores do grupo também. Então, eu venho a convite dele para fazer uma parte de alguns espetáculos, como o Parará, que é um dos espetáculos nossos que está em cartaz, que trabalha com música com sucata, né? Eu sou percussionista, então eu venho para compor esse elenco desse espetáculo. Legal. A produção do Geraldo é contínua, né? É contínua. E nós temos uma ética de trabalho que valoriza muito a gestão. Então, todos nós temos funções na gestão. Então, essas 20 pessoas, além de serem atores, técnicos, nós também temos funções administrativas que faz com que os projetos aconteçam, faz com que, isso nos solidifica muito também, sabe? Então, é uma face da mesma moeda, a gestão e o artístico. E acho que é por isso também que o grupo é tão... longevo ainda não, né? A gente é adolescente comparado com outros grupos que são grupos mestres nossos, como o Grupo Galpão, que é uma grande referência para nós, né? Mas
a gente sabe o quanto que esse pensamento da gestão, ela também garante a continuidade do grupo. Né? Isso. Vamos falar do espetáculo, então? Vamos! Saudade! Saudade. A montagem, eu estou vendo aqui no release, narra a história de um vilarejo onde a morte era tratada como brincadeira pelas crianças. Isso. De onde vem esse texto, menina? Esse texto, a gente encontrou ele por acaso, né, se assim a gente pode dizer, que o nosso diretor, o Douglas Novaes, o avô dele deixou de herança um box de livros de Conheça o Seu Idioma. Então são 8 volumes da língua portuguesa antiga, que a gente estuda a língua portuguesa através dos poemas. E dentro desses livros estava ali esse conto do Viriato Correia, que é o Pinguinho, que ele na verdade é um poema. Então nós nos deparamos com esse poema e a partir dele criamos a base da nossa história. Era um poema, então, o Pinguinho. Um poema, um conto. Um conto em forma de poesia. Isso, exatamente, que traz a história do Pinguinho, que faz parte desse vilarejo, em que as crianças, elas adoram velórios, porque é o lugar onde não precisa ir pra escola, os primos chegam, então elas podem brincar. Criança tem um outro olhar, né, das coisas. Os adultos não estão muito atentos, então para elas aquilo é festa. Às vezes tem coisinha pra comer. Elas não têm aquele entendimento, né? E em alguns lugares do Brasil, e anos atrás, os velórios eles aconteciam muito nas casas das pessoas, né? Então, era um evento da vizinhança, um evento familiar, que eles se juntavam, Alguém né? já ia preparar um chazinho, Isso, exatamente. bolo, e as crianças faziam disso uma festa. Então, esse conto, ele ponto inicial da coisa. Ele não é exatamente o ponto inicial, porque esse espetáculo, o germe dele, ele nasceu lá na pandemia, em 2020, quando a pandemia aconteceu. E a pandemia, ela foi deu uma reviravolta, especialmente na cultura, não só na cultura, mas na cultura muito forte, né? Porque é um trabalho que exige a presença, exige o contato com o público. A gente, de repente, não podia mais fazer, né? Então, a gente, sem saber muito o que fazer, nós nos isolamos por um tempo. Em determinado momento, pensamos, não, a gente precisa se encontrar e fazer alguma coisa, porque senão o grupo vai acabar, né? Aí a gente fizemos um isolamento, assim, proposital e nos encontramos em um sítio, que é da mãe do Douglas, que é o nosso coordenador e o nosso diretor, né? E nós fomos pra lá, e aí nisso a gente conseguiu ficar em comunidade, a gente conseguiu ficar junto, nós lemos muitos, a gente leu vários livros, poesias, experimentamos músicas, porque a música também, ela faz muito parte do nosso trabalho, né? Então, cantamos várias músicas. Aí, nisso, veio esse desejo criativo de fazer alguma coisa que fosse contrária a essa pulsão de morte, né? Que estava acontecendo ao nosso redor. E que também a gente estava sendo muito inspirado por isso. E aí, a gente começou a pensar a lidar com a perda, como seria, né? E aí nós tivemos algumas ideias, né? Como seria para um grupo de atores que perde o seu diretor, que perde o seu líder, né? Ou então um grupo de amigos que tem uma pessoa que sempre junta, que sempre convoca, que acende a fogueira para celebrar a vida e de repente essa pessoa vai embora, né? Como é que fica? E a gente fomos amadurecendo nisso, lentamente, lendo textos do Rubem Alves também, que foi uma grande referência filosófica para nós, indo nessa contramão da morte, né? Ele que traz uma filosofia tão leve, que fala sobre o prazer, sobre a vida, sobre celebrar a vida. E aí a gente foi buscando lentamente, né? Logo mais a pandemia foi se finalizando, né, aquele período mais cinza, a gente foi abrindo, aí nós tivemos que fazer os nossos compromissos, outros compromissos que a gente tinha, e em paralelo a gente continuou pensando sobre esse assunto, buscando uma dramaturgia, que a gente até então não tinha, porque todos os textos que a gente tinha lido, todas as experimentações, ainda faltava um mote, sabe, um mito, uma fábula, e aí lá em 2024 nós encontramos esse conto que o Alexandre citou, que é o conto do Pinguinho, que traz essas crianças, esse grupo de crianças que brincam com a morte e em determinado momento o líder delas adoece e aí... Então, que aí tem alguma coisa que modifica... Que modifica a visão delas com relação à morte. Nós conseguiremos lidar com esse sentimento de uma forma diferente. De uma forma diferente. Quer dizer, até então, aquela
aquele olhar que as crianças tinham sobre o velório, sobre a morte, de modo geral, se modifica. Modifica. Exatamente. A partir da morte do líder deles, do Pinguinho. Do Pinguinho. Que seria o personagem central dessa história. Ele adoece e as crianças começam a ter mais contato com esse sentimento da morte, né? Dessa possibilidade, né? Que o que significa perder alguém, né? Exato, porque até então para eles passava-se despercebido, vamos assim dizer, né? Que tinha a distração de ter as outras crianças ali para eles se encontrarem, não ter as obrigações e o divertimento. Então quando um deles acontece algo com um deles, eles começam a lidar com essa situação toda de uma forma diferente. A falta, né? A ausência, a saudade. A saudade. A saudade. A saudade. Que palavra linda, a saudade. Muito bonito. É muito Dizem que não tem correspondente em nenhum país, nenhuma língua, né? Eu não sei também. Mas eu gosto de pensar nisso. Sim. A gente gosta de pensar o quanto ela é um símbolo da cultura brasileira, da cultura da língua portuguesa, né? A gente se apropria disso, tem quantas canções existem, né? Com essa palavra, inspirado nisso, né? Então, a gente se apropriou dessa história, mesmo ela sendo 100% verdade ou não, a gente se apropriou. Imaginando como é que um alemão fala que tá sentindo falta de alguém, a gente fala, que saudade de fulano. Como é que o alemão expressa isso? Geralmente eles têm a descrição do que sente, não uma palavra. Exatamente. Isso, né? Que sintetiza, uma palavra que sintetiza tudo isso. Exato. Né? É tão lindo. A gente está falando de saudade. A gente tem umas fotos aí. Saudade que está lá no Sesc Santana, na Luiz Dumont Vilares, lá do bairro de Santana, claro, né? Sesc Santana. Até o dia 14 de junho, sexta e sábado às 8 e domingo às 6 da tarde. Ai, nossa, que foto é essa? Forte, né? Fortíssima. O que nós estamos vendo ali? Estamos vendo a atriz Maria Valéria Aguiar. Ela é a nossa musa, a gente chama de musa. Ela é uma figura que fica um pouco à parte das crianças, observando tudo o que acontece, assim. E aí, quando tem essa virada de chave, ela é uma figura central na encenação. Parece aquela coisa do País do Sol Nascente, né? Uma coisa meio nipônica. Ali nós temos um fantasma? Temos um fantasma. Isso. Ai, que medo. Uma menina brincando de ser fantasma, brincando de ser boneca, um fantasma em si, enfim. Lindo cenário, hein, menina? Que cenário é esse? Estou procurando aqui de quem é o cenário. Douglas Novaes. Do Douglas Novaes, com a participação de várias pessoas que fazem parte do nosso ateliê de visualidades. Nossa, aquele peão, eu tinha um peão daquele. Xuxa o negócio. Sim, exatamente. Tem outros brinquedos também, o Vai e Vem, o Pogobol. Isso, você vai ver bastante brinquedos, assim, que hoje considerados antigos, né? Mas justamente para eles poderem trazer esse sentimento da saudade. Da saudade mesmo, né? Então a gente vê esses brinquedos antigos, vê a brincadeira que hoje é muito difícil, né? Uma criança estar brincando com brinquedos, né? Todos de branco ali. Isso, os figurinos são feitos de algodão cru. Algodão cru. Todos eles são feitos de algodão cru, né? Feitos pelo nosso próprio ateliê, o Ateliê Cairós, com a coordenação da Amy Toniolo. Que é essa mocinha do meio que tá com um birotinho, assim. E a concepção é do nosso diretor também, do Douglas Novaes. Eu tô vendo o piso também tem um reflexo. É um piso de vidro. De vidro? De vidro. Piso de vidro. É um piso de vidro, mas ele é bem seguro, ele é um piso muito forte, assim, ele aguenta um peso muito grande. São esses pisos de festa, sabe? Sim. De festa de formatura. Remete a isso. Remete a um céu estrelado, né? A gente gostou e levamos pro teatro. Olha que bárbaro essa aí, com a camiseta do Corinthians. Corinthians. Uma coisa interessante é que os figurinos, eles foram feitos a partir de fotos nossas, crianças. É? Isso é bem legal. Cada um trouxe sua foto de criança. Cada ator trouxe uma foto de criança com a roupa que ele mais gostava quando era criança. Então, a partir disso, o nosso ateliê fez os figurinos de cada um, baseado nas fotos de criança de cada um mesmo. Daí essa camiseta do Corinthians. Essa camiseta do Corinthians. Essa camiseta do Corinthians. Nós temos ali no canto, é o músico? É o nosso maestro, ator, diretor musical do espetáculo também. Ele também é responsável pelos arranjos, o Everton Genari. O Everton Genari. Ele é o nosso pianista no espetáculo, ele também é o nosso mímico. Ele tá o tempo todo em cena, permeando essa história. Também. Ele é mímico também.
Então ele fica o tempo todo em cena, no espetáculo, permeando essa história, né? Observando como que essas crianças estão brincando, com o que elas estão lidando. E ele que traz toda a intensidade da trilha sonora do espetáculo. Né? O nosso espetáculo ele não é um musical. Eu gosto de chamar que ele é um espetáculo musicado, porque a música permeia todas as transições e toda a narração da história ali por detrás. Então uma dramaturgia musical. Isso, a música também é uma dramaturgia pra gente. Exatamente. E é tudo ao vivo, né? E a gente canta sem microfone. Opa. A gente só usa o microfone quando a gente tá na rua. São algumas ocasiões, né? Mas vocês chegaram a fazer espetáculo já na rua? Ou... Esse ainda não. Esse ainda fizemos outros em algumas ocasiões. Esse ainda não aconteceu ainda. Aí vocês fizeram a estreia desse espetáculo em língua espanhola. Por quê? Sim, o nosso grupo... Por que a ser em espanhol? Por que a ser, né? O nosso grupo passou num edital do Iberescena, né, no ano passado. Foi no ano retrasado. O ano retrasado. E nós fizemos uma residência teatral com o Teatro Nu, da Espanha, numa cidade chamada São Martín de Tours, que é um vilarejo que fica próximo a Barcelona. Tá. Então, a finalização desse espetáculo aconteceu lá. Então, a gente passou nesse edital, fomos para lá para fazer essa residência. Nisso, a gente já levou essa proposta do espetáculo. Inclusive, o edital era, a princípio, para 3 pessoas, 3 né? pessoas, nós fomos em 18. E o nosso diretor falou, não tem como. A gente vai um pouquinho mais. Vai um pouquinho mais. Nosso diretor falou, não tem como eu levar só 3 pessoas para fazer esse trabalho. Precisa ser todo mundo. Aí foi todo mundo para lá. Então, a gente fez o trabalho lá e, a partir de estando lá, nós consumimos coisas também. Então, a gente foi muito a museus, a gente foi muito a teatros, ver o que esse sentimento de saudade, né, que esse pessoal sente por lá, como que é para eles, como que eles traduzem isso, como que são as músicas que se tratam disso, as pinturas, os poemas. Então a gente foi buscar isso para lá também. Que bacana, né? E aí a primeira apresentação em língua espanhola, então. Foi em espanhol. Quer dizer, então existe um texto em espanhol e o texto em português. Existe. Claro que esse texto em espanhol teria que ser revisitado, né? Porque ele foi, nessa época, em 2024, ano retrasado, parece que foi ano passado, né? Mas é porque o tempo tá passando muito rápido. A gente tinha uma versão um pouco mais pocket ainda. E aí, o ano passado, nós retomamos esse espetáculo da sala de ensaio para finalizar para crescer. E aí, nós estreamos aqui, de fato, em Belo Horizonte em janeiro desse ano. E que, de fato, mesmo após a estreia, o nosso teatro, o nosso espetáculo, ele nunca ficou fechado em si, né? A gente tem a sorte, né, de trabalhar, de viajar sempre com o diretor, então isso torna a nossa peça viva. Então, cada dia a gente está mudando alguma coisa, acrescentando alguma coisa, está sempre fresca. Então, se você for hoje assistir a um espetáculo, se for amanhã, pode ser que você já veja um outro espetáculo diferente, melhor. É uma busca. Saudade com os Geraldos no Sesc Santana, Avenida Luiz Dumont Vilar 579. Dá para comprar os ingressos pelo sescsp.org.br ou lá na bilheteria de qualquer unidade do Sesc. Sexta e sábado às 8 da noite, domingo às 6. Temporada até 14 de junho. Corre, gente, para ver, tá bom? Maravilha. Trabalho bonito. Roberta Postale, bela. Muito obrigada. Foi um grande prazer. Alexandre, tudo de bom para você. Muito obrigado. Um abraço para a turma lá do Geraldo. Pode deixar. Senta aí, fica aí. Onde vocês vão? Não, só. Olha que pressa. Deixa eu ver aqui. Tem a dica de filmes. A Sandra Bastano separou aí um trailer para a gente dar uma olhada. Vamos ver? To Karen Beverly to be your beloved bride. Yay-ha! I now pronounce you husband and knife. Who poisoned the maid of honor? Bonnie, there's a package for you. Oh, thank you. Hi there, I'm Lilypad. Let's play. Extinction, not again. Bonnie, screen time's over now. Okay. I want to talk to you, Device. Please, call me Lily. Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends. Yeah. But then you had to ruin Got it. You're not even listening to me. I'm always listening. See? Now look here, me and the toys have been working all summer. Now in Spanish. Con los gemelos Jordan, al otro lado del... What? Yeah, I got dibs on behind the dresser. Jesse, hello? Is it as bad out there for toys as they say it is? We're finding more abandoned toys each day. We're doomed!
Tech's invaded our house, too. I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is for everything. I'm losing Bonnie to this device. You got a friend. Woody! Came here as fast as I could. Why are you wearing a dress, Woody? It's called a poncho, Forky. Whoa! Someone needs a brown marker. Halt! Who goes there? Whoa, whoa, whoa! I come in peace. It's been too long, cowboy. What are you, some sort of old man toy? What? She thinks you're old because you're bald, Woody. Bonnie needs help from someone at least from the same century. So long, toys. We're gonna need backup. No way. She's getting away, boss! Our mission on this planet is to make a child happy. Just remember what your past is. Bonnie still needs us. Come on, Bullseye. Buzz, you stay here. I'm going with them. You don't think I can do it? No! Nice poncho. It's good to see them fighting again. It sure is. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. A última obra de Luigi Pirandello, ecco, bello, Os Gigantes da Montanha, a obra que permaneceu interrompida após a morte do Pirandello, em 1936. Pirandello dedicou 8 anos nesse trabalho, na escrita dos Gigantes da Montanha, deixou concluído só os 2 primeiros atos. E o Kiko Marques, olha, Kiko, meu querido, tá retomando essa montagem. Você já fez, né? Eu já fiz, como ator, como diretor? Fiz como ator, isso. Eu fiz como ator no começo da minha carreira, lá no Rio de Janeiro, com Moacir Góes. Você é carioca? Sou carioca. Caramba, olha, eu não sabia que você era carioca. Eu já sou mais paulista que carioca, né? Paulistou já, né? Porque eu tô aqui desde 93, são 33 anos. Né, eu já sou mais paulista em termos de tempo do que carioca. Aí você fez lá no Rio, então? Eu fiz lá no Rio, no começo, né? Direção de quem? Direção do Moacir Góes. Moacir Góes, diretor do Rio. E a gente tinha uma companhia, né? Eu entrei pra companhia dele e essa foi, se não me engano, a 2ª, 3ª peça da companhia. E eu fiquei fascinado com a peça. Moacir Góes tem uma companhia também com a Denise Fraga. Não, esse foi o Moacir Chaves. Moacir Chaves, que eu participei dessa companhia também. É mesmo? Isso, eu comecei a fazer teatro com a Denise, com o Moacir Chaves. A gente fazia teatro escola. Isso, Botava o cenário no fusquinha dela. No fusquinha dela. Isso, ia pra escola. Eu adoro contar essa história. Eu tava nessa, eu tava montando o fusquinha dela junto com ela. Que bacana. Não, mas esse é outro Moacir, o Moacir Góes. Tá né? E aí foi isso, a gente montou lá no Rio e eu fiquei fascinado com o texto, desde então. E aí depois você remontou aqui em São Paulo? Depois eu remontei aqui em São Paulo no âmbito das escolas, em 2 formaturas das escolas que eu trabalhei, né? Escolas profissionalizantes de teatro. Eu revisitei. A primeira vez foi mais ou menos em 98, numa direção. Aí depois eu dirigi de novo, né, numa outra formatura. E agora tá aí outra vez. 4ª vez. Agora é muito curioso isso, quer dizer, o Pirandello morre e a obra não estava completa. E aí? Né, como é que ela se completou? O que acontece? A história é maravilhosa, porque ele começou a escrever em 28, né, com uma grande paixão pelo mito que ele estava criando, né? E aí ele para
para fazer a peça dentro da peça. O que acontece? A história de uma trupe que chega a uma vila. Essa trupe de teatro tem uma peça, que é a Fábula do Filho Trocado, que eles amam e que eles fazem... Fábula do Filho Trocado. Fábula do Filho Trocado. E o Pirandello pegou essa fábula de um conto dele, que é o Filho Trocado. E aí ele se apaixonou tanto por essa ideia que ele resolveu realmente fazer a Fábula do Filho Trocado. E aí ele criou a ópera do Filho Trocado. E essa ópera estreou na Alemanha, depois estreou na Itália e foi um fracasso. O nazismo não permitiu, o nazismo alemão não permitiu, estreou na Itália. O fascismo também viu a peça como imoral, tal, e a peça foi um fracasso. E a história da trupe é que a peça deles é um fracasso. Olha que sensacional, né? Vida e arte se misturando. E aí ele ficou com isso, né, suspenso. O primeiro ato ele já tinha publicado, e aí depois ele escreve o segundo ato, né, e publica, e aí o terceiro ato ele não faz. E na véspera de morrer, 2 dias antes de morrer, o filho vai visitar ele no hospital e ele acorda e fala: meu filho, os personagens vieram e eu sei o final dos Gigantes da Montanha. O final dos Gigantes da Montanha é esse. E conta pro filho. Conta pro filho. Salvou a peça. E fala. E assim que eu levantar daqui, eu vou escrever. Morre. Então o que tem... Ficou na cabeça do filho. É a narrativa do filho. Quando a última fala escrita, entra um texto dizendo: ó, a partir daqui não tem mais, o que tem é a narrativa do Stefano Pirandello. E ele conta o que o pai contou para ele. E aí completou a peça. E aí completou, mas não completou porque ele não escreveu. Sim, a gente não sabe o que ele escreveria. No fundo é a visão do filho, o olhar do filho, né, diante daquilo que foi contado pelo pai. Né? E tá completa, mas ao mesmo tempo tá aberta. Mas ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo essa história. Criou uma história sobre o teatro. Teatro tem histórias saborosas. Histórias do teatro é uma coisa deliciosa. Sensacional, né? Agora, vamos falar da peça, então, dos Gigantes da Montanha. Então, é uma trupe teatral. Isso. O Pirandello cria uma vila chamada Os Azarados, onde moram os Azarados, que é um lugar espetacular. Esse lugar é comandado por um mago chamado Cotrone, que se isolou nesse lugar. E as pessoas, os outsiders, foram indo para essa vila aos pés de uma montanha, um casarão abandonado. E nesse lugar é espetacular isso. Eles vivem dos sonhos. Eles vivem os próprios sonhos, as próprias fantasias, os fantasmas deles. Né? É uma espécie de um lugar onde a arte existe para si, pela necessidade dela, pela necessidade da autoexpressão para si, para a sua... como uma necessidade de sobrevivência mesmo, né? Eu preciso da arte para sobreviver. E eles vão para lá. E esse Cotrone, eles vivem lá. Né? Lá mora, por exemplo, um ex-banqueiro, um ex-banqueiro que abandonou tudo e foi para lá e pegou todo o dinheiro que ele tinha e botou na produção da casa, porque é um lugar que mistura teatro e sonho. Você não sabe onde começa o teatro, onde começa aonde vai a magia, né? A magia, porque eles têm sala de figurino, eles têm luz, eles têm relâmpagos forjados. E o Cotrone fala isso o tempo inteiro. A trupe chega lá para encenar, aí acontece uma magia, eles falam: mas isso foi real? Ele fala: qual a diferença? Qual a diferença? Ela te ajuda a entrar. Não interessa. E a gente fica o tempo inteiro nesse limite entre o fantasma real, é um fantasma ou é uma criação deles. E o que acontece? Essa trupe, uma trupe que carrega essa peça nas costas, a Fábula do Filho Trocado, é uma história de paixão. Foi um poeta que se apaixonou pela atriz, que já não era mais atriz, ela era condessa agora porque tinha abandonado, e aí se apaixonou por ela, escreveu uma peça para ela, e ela se apaixonou por ele, e ele por ela, e ela se retraiu quando a peça ficou pronta, porque ela não era mais atriz, estava casada com um conde, e esse poeta se mata. E deixa aquela obra magnífica de uma poesia extraordinária. E o marido da condessa fala: então você vai voltar ao palco para montar essa peça. E coloca toda a fortuna dele nessa peça. E eles montam uma peça extraordinária e que não é aceita.
e que não é aceita, e que ninguém quer aquela poesia. Aquela poesia não chega, aquela poesia não toca as pessoas e não chega a elas. E essa trupe vai empobrecendo, enlouquecendo, empobrecendo, porque se tomou daquele bastião, daquela peça que eles precisam, aquela poesia que eles precisam levar ao mundo, e vão caminhando, mambembando, empobrecendo, insistindo com ela, e eles chegam finalmente a essa vila. Alguém indica, olha, vocês têm que ir para tal lugar. Quando eles chegam na vila, o Cotrone fala, não, eu sabia que vocês viriam, vocês foram indicados por uma pessoa conhecida, mas aqui não é lugar para vocês atuarem, vivam aqui. Aí, essa é a questão. Que lindo, cara. Nossa senhora, que coisa mais bonita. Lindo demais, lindo demais. Não é à toa que você já montou 16 vezes. É lindo demais, né? E até aí não apareceram os gigantes da montanha. Os gigantes da montanha, então. Quem são? Os gigantes chegam nesse momento que eu estou, na verdade, contando tudo aqui, né? Mas é tão bonita que a história... Não importa. Porque... Né? O que acontece? Aí quando a condessa diz, eu não posso, eu tenho que levar a poesia aos homens. Eu tenho que levar a poesia aos homens. Ela não pode viver para mim. Ela tem que ser dada vida. E o Cotrone diz, bom, então, já que vocês não querem ficar aqui, o que eu posso fazer por vocês é levá-los até os gigantes da montanha. Quem são? Né? Aí ele fala, eles moram aqui nessa montanha. O mito que o Pirandello cria tem a civilização, e aos pés da montanha tem esse casarão, essa vila abandonada, e no topo da montanha moram os gigantes. Os gigantes, que são seres fazedores, concretizadores de grandes obras, são seres que fazem estradas, constroem, fazem plantações, canalização de água, são os realizadores. Os realizadores, e eles não são propriamente gigantes, eles são gigantes porque a gente chama eles de gigantes, né? Porque eles são embrutecidos por essa obra monumental que eles criaram, a qual se dedicaram, e porque eles se tornaram também com isso um pouco bestiais, né? Duros de entendimento. Rudes, E aí a gente leva vocês para apresentar a peça para os gigantes da montanha. Aí, nesse momento, acaba a peça. O que o Pirandello escreveu. A última fala é eles ouvindo os gigantes. Meu Deus, eles parecem uma horda de... E aí entra o filho, dizendo... Contando o final da peça. A gente não vai dizer aqui agora para não estragar. O final... A gente tem umas fotos, né? Vamos ver. Nós estamos falando dos gigantes da montanha, que está lá na Zona Franca, no Almirante Marques Leão, 378. Essa Almirante Marques Leão é paralela com a Rua dos Ingleses ali, né? Isso, paralela com a Rocha. E com a Rua dos Ingleses Rocha. Em cima tem os ingleses, eu acho, e embaixo a Rocha. A Rua Rocha embaixo. Perto da Vai-Vai, né? Onde tem a UBS. Isso, ali, naquela rua da UBS. Isso, eu fui lá tomar vacina. Descendo mais, você chega na Zona Franca. Cadê as fotos? O que nós estamos vendo ali? É Isadora Maffei. Ela está com uma caixinha na mão, é isso? Caixinha verde. Caixinha verde. Ela é faz parte da trupe. Ela é a trupe, esse aí é o momento o que acontece, a trupe passa uma noite na vila. Né? O Cotrone chega e fala, então passem essa noite com a gente. E nessa noite que eles passam na vila, tudo acontece, né? Eles acordam em sonho, porque a vila vive à noite. A noite é o reino deles. Né? A trupe chega no começo da noite e o Cotrone fala, então vivam aqui uma noite com a gente. E eles vivem mistérios extraordinários, né? Olha lá, é uma parte do elenco. O elenco é enorme, né, cara? Elenco enorme. Uma parte aí já estão lá na vila, né? Essa é a Condessa, não é a Condessa. Mas agora quem está fazendo a Condessa, essa peça a gente já fez, né? Ela é fruto de um laboratório de montagem que era para montar esse texto. E a gente estreou, fez 2, 3 apresentações, 4 apresentações, e agora eles se apaixonaram e resolveram refazer. E algumas pessoas saíram. Que nem a trupe. Vamos continuar com a peça. Vamos continuar com a peça, exatamente. Olha só que foto legal. E vocês usam, estou vendo com os figurinos. Essa é a Ingrid Ruiz. A peça transcorre num palco italiano? Como é que é a coisa? A perspectiva é italiana, mas é muito intimista, é um espaço intimista. Então você está dentro da sala, é uma sala. A Zona Franca era o último formato da Zona Franca era uma oficina. Quem é aquele? Volta aquela foto lá anterior, por favor. Francisco Tunay.
Que personagem é esse? Ele é o Cromo. Ele tá de noite na vila, ele já tá vivendo coisas na vila. Ele é o Cromo, que é o antagonista da Condessa, que é o ator principal da companhia, né, e que tá enlouquecido com o que aconteceu com a companhia, mas não consegue se desgrudar daquilo. Eles têm um imã. Vamos lá. Opa, esse é o Poeta Morto. O Poeta Morto. Carregando a Condessa. Carregando a Condessa. Que coisa. Que imagem linda, né? Também é na noite da velhice. Essa é a carroça deles. Essa é a carroça. Essa é a carroça. Eles chegam numa carroça, né? A peça tem essa... A gente fez essa... Esse carro entra em cena? Entra em cena. Entra em cena. Ele está em cena. Era uma garagem, né? O espaço era uma garagem que foi transformado numa pequena sala para 30 espectadores. São 10 metros por 6. E com uma porta de correr, né? E levanta aí, quando a porta chega, e entra o carro. Quando chega a companhia da Condessa, aí vem a carroça. Entra esse carro moderno. Que barato. Todo sujo, né? Todo sujo. Bom, aí deve ser o elenco completo, né? Esse é o elenco completo. Ari Pinotti, Bruno Rhodes, Elora Sampaio, Gustavo Smith, Ian Lima, Ingrid Ruiz, que a gente já falou, Rubi Abate, Alejandra Sampaio, tua parceira de sempre. A gente convidou ela para entrar agora. Ela veio nessa estreia de agora. Tua companheira de sempre. Minha parceira de companhia, né? Eduardo Venosa, Francisco Toné, Ian Verônico, Isadora Maffei e Oli Ferro. A tradução é da Beth Rabete. Que fez a tradução lá do Rio para a montagem que a gente fez, que eu fiz originalmente. Ela traduziu lá para a montagem e a tradução é dela, espetacular. Que bacana. Agora você diz que o trabalho foi o resultado de uma oficina. Vocês fizeram uma oficina para montar? Uma oficina para montar, isso. Uma oficina para montar Os Gigantes da Montanha. Aí os atores chegaram, a gente montou e a partir disso deu super certo. E eles resolveram produzir para a gente realmente estrear num formato profissional. Agora, é muito bonito esse olhar poético do Pirandello, né? Deslumbrante, todos né? os espetáculos, todas as peças dele, né? A sensibilidade, né? E aí esse lugar que ele te tira, né, ele te leva para um entendimento do mundo, que o mundo não é só o mundo que eu enxergo, né? Os 6 personagens, aquela história dos personagens, né, chegar... 6 personagens à procura de um autor. Os personagens perdidos, desorientados. Que o autor parou de escrevê-los, desistiu deles. Vai acontecer conosco. Deslumbrante, né? E eles chegam no teatro pedindo para, olha, nos representem. E quando os atores começam a representá-los, eles falam, não é isso, eu não sou assim. É louco, né? É louco e lindo, né? É louco e lindo. E o Pirandello tem também os contos, né? Que são fantásticos. Fantásticos, né? Fantástico. Tem Filho Trocado, que era um conto que virou a fábula do Filho Trocado. Contos inacreditáveis, né? Romances. É um escritor eu faço uma aproximação assim com o Ítalo Calvino. Sim. Tem uma coisa assim, né, parece o mesmo olhar, mesma ironia, perfeito. Ele é irônico, né? Bem humorado. Profundamente irônico, né? O falecido Mathieu Pascal, não sei se você conhece, extraordinário, né? O cara se toma por morto, falou, eu tô morto, então eu vou viver sendo morto. E ele descobre que não é possível também, né? Deslumbrante, Os Gigantes da Montanha, gente, lá no Zona Franca, até o dia 28 de junho. Sextas e sábados às 8, domingo às 6 da tarde. A Zona Franca fica na rua Almirante Marques de Leão, 378, paralela com a Rua dos Ingleses em cima e com a Rua Rocha embaixo. Fica ali no meio, a rua que tem a UBS. Da Paulista são 15 minutinhos descendo. É só descida. Metrô Paulista, 15 minutinhos descendo, tá lá no Zona Franca. Legal, maravilha. Kiko, muito obrigado por você ter vindo no programa, que legal. Prazer enorme. Que bárbaro que você está fazendo esse trabalho, pô. Que bom. Legal. Grande prazer ter você aqui. Um abraço para todo mundo lá. Obrigado. Sucesso para vocês. Obrigado, Tio. Deixa eu ver o que tem aqui agora. Agora é hora da nossa agenda. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo de teatro pelo país afora. Agenda Brasil.
2 personagens tentando compreender os acontecimentos em torno de Hamlet, de Shakespeare, mas sem nunca ter acesso completo à trama. Daniel Aidar. E aí, garoto? Que prazer estar aqui, Atílio. Muito obrigado pelo espaço. Adorei essa bota, cara. Gostou? Olha a bota do cara. Mostra aí pro público. Isso aqui eu posso caminhar o mundo inteiro que ela sustenta, viu? É uma bota de 7 léguas. Rosencrantz e Guildenstern. Estão mortos. Estão mortos. Mas quem são esses personagens? Então, a gente só sabe o que falam sobre eles, né? E essa é a partir desse mote que o Stoppard descreve essa obra. Tom Stoppard, que está fazendo 60 anos esse ano. Então, a nossa montagem brasileira é uma montagem de celebração desse texto, na verdade. Tá fazendo 60 anos. O texto está fazendo 60 anos. E ele conta justamente Rosencrantz e Guildenstern, 2 amigos de infância de Hamlet, mas assim, da baixíssima nobreza, que são convidados pelo rei e pela rainha para voltar a Elsinore, para entender um pouco mais sobre a transformação de Hamlet, né? Eles pensam, bom, talvez os amigos de infância consigam arrancar dele alguma coisa que a gente não consegue, mas, né, a gente sabe muito bem o que acontece no final, que o nome já diz. E você faz o... Guildenstern. Você faz o Guildenstern. Eles são amigos de infância... E são os amigos de infância do povo, gente, né, assim, que frequenta o palácio, mas que não tem nenhuma situação de poder ali dentro. Não é nobre. Não, eles são ali, assim, frequentes, são cortesãos, mas assim, baixíssimos cortesãos. E são... aqueles que os nobres olham assim, meio de lado, esses aqui são quem? Estão fazendo o que aqui, sabe? E eles ficam assim, tentando passar despercebido. Filho de quem? Filho de quem? Exatamente, filho de ninguém. Filho de ninguém. E eles são, né, as descrições sobre eles são sobre a diversão que eles levam Hamlet, para trazer um pouco mais desses ares da juventude, mas eles não conseguem, porque quando eles chegam no palácio, o príncipe já está completamente, enfim, com toda aquela situação em torno dele já num nível envolvido de uma maneira que realmente os 2 amigos, que também têm muito menos recurso intelectual do que o príncipe, não tem muito como ajudar o rei e a rainha, e acabam mortos, né? Acabam envolvidos nessa trama de destinos e desses desígnios de reis, e que pessoas tão pequenas quanto Rosencrantz e Guildenstern podem fazer no meio disso tudo. Naquela situação, né? Pois é. Agora, que ideia bárbara, né, do Tom Stoppard, né, de botar uma lupa em cima desses, né? Isso é maravilhoso. Ele viu justamente nessa brecha de que a gente sabe poucas coisas sobre os 2, mas eles estão ali passeando pela trama até que culminam mortos, e ele falou, cara, gozado isso, acho que deve ter alguma coisa aqui que eu vou poder brilhar em cima. E realmente é o texto que, né, que alça o nome dele ao lugar que ocupa até hoje, né? Porque quando ele é o primeiro texto dele que vem ao mundo em 2 anos esse texto, e a primeira vez em 2 anos esse texto estreia no National Theatre de Londres, que estava sob a direção de Laurence Olivier na época. Então assim, ele teve que, né, defender o seu texto perante uma pessoa que conhece um pouco de Shakespeare. E Laurence Olivier falou assim, não, eu acho que tem pano pra manga nesse texto aí, pode deixar o menino fazer aqui que vai dar certo. E deu certo, é um texto celebradíssimo, o mundo afora, então a gente está muito feliz de poder trazer ele aqui, e de uma maneira que nunca foi feita no Brasil, que é em paralelo a uma montagem de Hamlet. Pois é, você tá aí com a camiseta, né? Hamlet, sonhos que virão. Ele veio falar de uma, mas tá com a camiseta da outra. O Hamlet que tá lá no Copan. Tá lá no Cine Copan também. Então a gente tem a oportunidade de vivenciar os 2 lados da moeda dessa história. Tanto Hamlet, né, que é a obra-mãe, e o Rosencrantz e Guildenstern estão mortos, e tudo ali. E a gente tá muito feliz de fazer também a primeira montagem em site específico do mundo do Rosencrantz e Guildenstern estão mortos. Ela nunca tinha sido montada fora de um teatro convencional. Fora de um teatro normal. Então a gente está muito feliz, porque além de poder ocupar esse lugar que está vivo, né, entre o passado fechado e o futuro, a gente ainda está podendo trazer uma nova cara para esse texto. Então, porque o Copan está naquela fase, vamos dizer, eles vai voltar a ser um cinema, vai entrar em obras, reforma, tal, mas no momento ele está lá, vamos dizer, com os esqueletos. Né? Exato. Tá lá, a coisa toda... E é uma metáfora também para essa Dinamarca em ruínas que a trama do Hamlet se passa, né? E a gente, enquanto Rosencrantz e Guildenstern, podemos ocupar essas tabelas, e é justamente esse olhar sobre os 2 coadjuvantes, colocando os 2 em lugar de protagonismo e trazendo esse existencialismo também que é muito particular da visão do Stoppard do mundo, né? Então, como é que ele consegue pegar essa essência existencialista do Hamlet, mas fazer a gente rir no meio disso? Então é uma mistura muito interessante. E o ensaio transcorreu, quer dizer, durante a temporada do Hamlet. Exato. Tá lá ainda. Né? Exato. O Hamlet estava em cartaz quando a gente começou a ensaiar o Rosegil,
que eu chamo assim carinhosamente, porque eu acho mais fácil. Conseguiu. Essa ideia surgiu no período de ensaios do Hamlet, quando o Rafael Gomes, que é diretor do Hamlet e idealizador do Hamlet, falou pra mim, cara, eu tava estudando Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos a fim de estudo durante o processo, porque eu faço Guildenstern também no Hamlet. Então eu tava estudando. E ele falou assim, será que a gente não consegue fazer isso lá também? Aí eu falei, você tá falando sério? Ele falou, bom, sei como é que eu falei, não, eu quero. E aí, então vambora, vamos fazer. Então, essa ideia nasceu ainda no período de ensaios do Hamlet e culmina, né, nessa temporada paralela que pra mim é o melhor dos dois mundos pro pontapé inicial desse texto. Né? Agora, em cena a gente tem você, o Dom Capelari. Isso. E o Victor Mendes. Exatamente. O Victor Mendes faz o ator. O ator que é essa figura dentro do texto que tem essa potência, né? É o ator da companhia dos Trágicos da Cidade que faz a peça pro Hamlet. Só que a partir de uma fala do Guildenstern, que o Guildenstern fala que eles encontraram com os atores no caminho até a Dinamarca, né? No caminho até o Palácio de Elsinore. E aí o Stoppard pega isso e coloca o ator em toda a trama. Então ele faz esse desenho de como se o ator fosse encontrando com Rosencrantz e Guildenstern ao longo da vida deles, né? E até o final da vida deles. Então ele é essa figura que tem um pouco mais de conhecimento da história, né? O ator que pensa, cara, eu preciso conduzir esses dois porque eles precisam fazer a história acontecer. Correto. Eles acham que não, mas eles são essenciais para a história, então eu preciso, né, encaminhá-los. E então ele é essa figura de maior risco, essa figura de maior conhecimento sobre a trama, que Rose e Gil realmente não são. Não são, né? Não são da área. Mas é que é uma parte boa, porque a gente também vai descobrindo a história do Hamlet junto com os dois. Então, quem não conhece ou não assistiu a nossa montagem de Hamlet especificamente, mas sabe um pouco da história, Rose e Gil também não sabem a história. Então eles vão conhecendo ao longo. Então o ator também é essa figura importante não só para explicar e conduzir a história para os dois, mas conduzir essa história também para o público. Então ele acaba sendo esse elo entre o Hamlet e o Rosencrantz e Guildenstern na sua específica história. Se há alguém no mundo que não saiba a história do Hamlet, aí você tem uma pincelada, vamos dizer assim. Exatamente. A tradução do Caetano Galindo. Caetano Galindo. Um luxo. E assim, um grande parceiro desse projeto, um grande entusiasta desse projeto, porque desde a primeira vez que eu falei com o Caetano, ele foi muito receptivo, ele é apaixonado por esse texto, e a primeira resposta dele pra mim foi assim, olha, eu já tô maravilhado que vocês querem encenar isso, então assim, vamos fazer isso acontecer. E a tradução dele é a tradução, né, publicada, né, então também quem quiser ter acesso, está publicada num livro que chama Rock and Roll e Outras Peças, do Tom Stoppard, que todas são traduzidas pelo Caetano Galindo, e a tradução é dele e a adaptação é minha mesmo, porque a gente trocou muito, fez esse bate-bola, porque ele me conduziu de uma maneira muito interessante nas alterações, em algumas especificidades de palavras, que eu fiz algumas trocas, e ele falou... É um grande estudioso. É um grande estudioso, muito. Da origem, inclusive, da língua portuguesa, tudo isso. E de como essas brincadeiras podem se dar, que é essencial para o texto do Tom Stoppard, essas brincadeiras linguísticas, também é um texto que brinca muito com a própria língua. E o Caetano falou, Daniel, existem muitas coisas que funcionam muito bem para a literatura e não funcionam para a cena. Então, sinta-se à vontade, vamos trocar sobre isso, porque aquilo precisa resultar em cena. Então, esse foi bastante o meu guia na adaptação e na condução de adequação mesmo da tradução à nossa cena. E você foi um dos idealizadores. Então, Fui. Você é o Rafael Gomes. Exatamente. Né? A gente tem umas fotos aí, nós estamos falando de Rosencrantz e Guildenstern estão mortos, they are dead. Em inglês tem esse nome mesmo? Rosencrantz and Guildenstern are dead. Que é a fala que atesta isso, né? Na última cena do Hamlet, chega o arauto da Inglaterra, onde eles são, né, executados, e fala assim, já assim, com toda aquela grande tragédia do Hamlet já encaminhadíssima, todos os corpos no chão, e eles falam, Rosencrantz e Guildenstern estão mortos. E aí o Stoppard fala, olha que gozado, cara, depois que tudo já se desenrolou, ainda chega alguém pra avisar. Quer dizer, o timing deles é errado até na hora de morrer, até na hora de avisarem a morte, eles estão um pouco fora do timing. E aí o Stoppard faz isso muito bem até no filme, que ele coloca o Horácio olhando pro arauto, falando, bom, se essa informação me servisse de alguma coisa agora, mas é justamente essa fala que é da onde ele puxa tudo. Rosencrantz e Guildenstern estão mortos. Cadê as fotos pra gente dar uma olhada?
Quem é aí? Esse é o Vitor Mendes como ator. Esse é o ator. Esse é o ator. Que acompanha toda a trama, acompanha tudo, inclusive acompanha os dois, né? Acompanha nós dois, exatamente. E conduz nós dois. Rose e o Gil, legal. E vocês estão fazendo, como é que é a encenação dentro do espaço do Copan? Então, a pessoa que chega no Copan, lá no Cine Copan, entra, já dá de cara com uma grande escadaria e ela precisa subir essa escada para chegar, né, na nave, que seria a sala de cinema. E no Hamlet, a gente colocou a plateia no lugar onde vai ser a tela do cinema. Então a gente inverte o ponto de fuga do lugar. E aí, no Rosencrantz e Guildenstern Stone Moss, a gente inverte de novo. Então, para começar, a peça começa lá na primeira escada. As pessoas entram achando que vão subir, a peça já começa lá embaixo da escada, porque é uma encenação itinerante. Então a peça começa lá embaixo, as pessoas sobem durante a peça, tem o momento delas subirem e se acomodarem onde é o palco do Hamlet. Então é literalmente para elas se sentirem dentro da história e olharem aquele lugar também de um outro ponto de vista. Então com o Hamlet a gente subverteu o lugar e no Rosegil a gente subverte a subversão do lugar. E colocando as pessoas para passear no meio disso, para contemplar também aquela existência que é um privilégio realmente estar conseguindo ocupar e vivenciar artisticamente aquele lugar que vai ser devolvido para a cidade de São Paulo, mas já reocupa o imaginário das pessoas. Legal, né? Pô, Cine Copan, tenho muitas recordações do Cine Copan, mas ficou durante acho que uns 30 anos sendo uma igreja. Depois. É porque ele fechou e depois, né, ficou muitos anos sendo uma igreja, fechou a igreja também há muitos anos. E agora volta a ser, né, primeiro um espaço, né, de espetáculos, daqui a pouco um cinema, e acho que sirva de inspiração, né, para que mais igrejas virem cinemas. Que está sendo uma tendência nos últimos anos de muitos cinemas antigos, que são lugares muito importantes para a cultura, sendo fechados e virando outras coisas, farmácias, igrejas, e eu acho que a gente está... Espero que o Cine Copan seja realmente a puxada dessa volta, dessa inversão, pra gente voltar a colocar a cultura num lugar de destaque. E ali no centro tem cinemas maravilhosos. Fechados. O Arte Palácio, aquele na Conselheiro Crispiniano, o Marrocos, o Metrópole. Arquitetura maravilhosa, o Marrocos, o Metrópole, ali, vizinho do Copan. Tomara, né? Tomara, que isso tome corpo mesmo, realmente. E vocês estão lá até quando? A gente fica até o dia 14 de julho. 14 de julho. Mas aí, se vocês repararem, a gente vai entrar um pouco no período da Copa do Mundo. Sim, então, vai ter algumas adequações, porque a nossa temporada é sempre domingos, às 8h30 da noite. É uma apresentação por semana. Mas, devido a alguns jogos da Copa do Mundo, algumas sessões vão ser realocadas na segunda-feira. Então, assim, acompanha a gente nas redes sociais, que a gente vai atualizando tudo. Legal. E qual é a rede social? A rede social a minha é @DanielAidar, eu vou estar postando por lá. Daniel Aidar. E a do Rosencrantz e Guildenstern estão mortos é @Rosegil no Copan. E aí o Rosegil no Copan. E o do Hamlet é @Hamlet.nocopan. Se achando qualquer um desses três, você acha os outros dois. Acha os outros. Acha um, acha todo mundo. Legal. Maravilha. Tô vendo aqui o André Cortez na cenografia. O André Cortez ele fez a cenografia do Hamlet. Então a gente utiliza e subverte a cenografia do André Cortez também. Que é um cara parceiro do Rafael Gomes de muitos anos e fez uma leitura interessantíssima do espaço do Cine Copan. Ele fez a proposta da inversão do ponto de vista e que foi abraçada brilhantemente pelo Rafael Gomes. E agora a gente está abraçando e brincando com a cenografia dele também. E o Dagoberto Feliz na direção. Nosso grande diretor. O Dagoberto. Que foi uma pessoa que pareceu uma ideia óbvia, né, de convidar para dirigir, não só pelo grande tato com a comédia, que é essencial, e pela sofisticação que você precisa ter para apurar as piadas desse texto e o conteúdo existencialista e reflexivo dele. Então é uma pessoa que precisa ter muito bem esse conhecimento duplo e um homem que tem muito conhecimento de Hamlet. Tem uma montagem de Hamlet em cartaz de há alguns anos, que é o Shakespeare Embriagado, né? Que, claro, subverte também um pouco a lógica natural do Hamlet, mas que é pautada na essência da história. Então, devido a toda essa análise combinatória, o Dagoberto Feliz apareceu realmente como uma escolha felicíssima. Com o perdão da piada. Então é isso, gente. Rosencrantz e Guildenstern estão mortos. Do texto do Tom Stopper, direção do Dagoberto Feliz,
Dom Capelari, Rosenkrantz, Daniel Aidar como Guildenstern, Vitor Mendes como ator. Lá no Cine Copan no edifício Copan, Avenida Ipiranga 200, aos domingos às 20h30, mas é isso que ele falou, dependendo aí dos jogos da Copa do Mundo, pode mudar para segunda, tá? Então acompanhe na rede social, que é... @RosEguilNocopan, também no @Daniel Aidar e no @Hamlet.nocopan. Lá vocês vão ficar sabendo de tudo. Tudo que acontece. Maravilha. Pô, sucesso pra você. Muito obrigado pelo espaço. Admiro muito o seu trabalho. Tá, muito obrigado. Prazer estar aqui. Então, mais um abraço pra todo mundo lá. Mandarei. Tá bom? Deixa eu ver o que nós temos aqui agora na sequência. Não tem mais nada, o programa acabou. Mas semana que vem a gente está de volta. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube, onde ficam guardadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso humilde programinha. Obrigado a todos e até semana que vem. Tchau pro mundo cheio de cor. Eu sei me divertir, mesmo só. Acho até melhor que o meu bloco usando eu. Pegue o mundo cheio de cor, de ursinhos e de fábulas, e vi atrás, bem onde o sol jamais bateu. É melhor viver assim, não é tão complicado. Sou fadado a ser sozinho, totalmente odiado. Como todo livro diz, pra isso eu fui criado. Mas tanto faz, porque o amor é super-herói.